Então, boa tarde a todos, a todas. Hoje damos continuidade à formação do grupo de letramento literário, essa disciplina tão almejada, né, nesse ano 2020, tão estudada, esse grupo tão comprometido que a gente vem acompanhando as discussões no WhatsApp, é realmente um grupo comprometido e que quer fazer valer a pena essa disciplina dentro do currículo. Essa disciplina é vista por nós como de suma importância, principalmente no processo de alfabetização e no processo de imersão dos estudantes nesse mundo letrado. Então, essa disciplina de letramento literário é pensada, sim, para potencializar toda essa questão nesses itens que eu citei. A gente vê também como parte fundamental o estudo que vem sendo feito em cima dela, um grupo bem comprometido, estudando a fundo para conhecer um pouquinho melhor de como essas práticas, que já vinham sendo feitas antes dessa disciplina ser criada efetivamente, mas hoje valorizando essas práticas e potencializando elas no mundo, para o mundo dos estudantes, para que eles sejam letrados e alfabetizados com maior força, com maior valorização, não seja um processo frio de apenas repetição e cópia, como no passado muitas vezes era, e hoje já não compete mais. Eu estava lendo esses dias que um estudante, uma criança com um ano e pouquinho, ela já consegue identificar símbolos no celular, ela já sabe que o símbolo do YouTube que ela vai pesquisar é aquele íconezinho. Então, esse mundo letrado que ela vem vivenciando já começa muito cedo hoje para as crianças. Ela já consegue identificar muitas coisas. E como nós, enquanto professores, vamos trabalhando com isso dentro da sala de aula. Para isso tudo é essencial que a gente estude, né? Que a gente estude, a gente se aprofunde, que os textos que vêm sendo trazidos pela Procleide são realmente muito bons e fazem a gente pensar, mas enfim, deixo a palavra com a Procleide, a Pro vai estar conduzindo, essa nossa reunião também está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela no nosso canal do YouTube assim que possível. Valeu. Tá bem. Então, boa tarde, pessoal, espero que todos estejam bem. Acredito que a maioria já participou no outro dia da nossa formação sobre a política de alfabetização, né? E agora a gente retoma, então, também essa nossa conversa, essa nossa discussão, essa nossa formação sobre o letramento literário. Dá um apertozinho no coração quando a gente fica pensando nos nossos 2 outros encontros, né, que foram tão interativos, tão legais, com um ambiente todo preparado, esperando pelo grupo. No primeiro, eu e a Verena colocamos almofadas, todo mundo interagiu com as literaturas. No segundo, a Ariane planejou um momento de leitura inclusiva, né, foi maravilhoso isso, e uma discussão tão próxima, assim, né, e a gente conversando com tanta empolgação, eu acho, né, sobre a questão da leitura, da literatura, do que significa literatura infantil, letramento literário, e aí a gente tentando essa elaboração conjunta de uma proposta que, como o Simão falou, é muito significativa dentro da política de alfabetização que está sendo construída em Massaranduba. E eu e o Simão, nós não combinamos nada, mas o Simão acabou antecipando um pouco de uma reflexão que eu quero fazer no grupo a respeito do que significa o ler nessa perspectiva que nós estamos construindo e que tem que ser uma construção coletiva para ser válida. Então, para início, eu vou colocar no chat um link com um vídeo que nós vamos assistir. Esse vídeo, talvez ele já seja conhecido de muita gente, é um trechinho do Tempos Modernos do Chaplin, mas que faz a gente pensar um pouco sobre essa ideia que está tão impregnada na escola,
né? E que acabou gerando essa escola que nós temos hoje. E aí, o que eu peço para vocês fazerem? Vocês vão assistir ao vídeo, ele tem no máximo 5 minutos, e eu quero que vocês atribuam uma palavra. Que vocês atribuam uma palavra que represente o que vocês entenderam desse vídeo. E essa palavra, eu quero que vocês digitem no chat. À medida que vocês forem atribuindo a palavra, que vocês forem definindo qual é a palavra, digitem no chat, tá bem? E depois nós vamos fazer uma pequena dinâmica, bem rápida, mas porque eu quero tornar os nossos encontros um pouco mais interativos. Então, como todo mundo está aprendendo, eu também estou aprendendo, né? E eu sei que é muito limitador tem benefícios, como a gente conversou da outra vez, mas tem limites, e um dos limites é essa questão da interação, né? Então, eu estou tentando, em todas as formações que eu tenho participado, de umas semanas para cá, de um tempinho para cá, provocar uns processos de interação. Vamos ver se vai dar certo. Então, eu vou colocar aqui, caso alguém não esteja conseguindo acessar, pode copiar o link, jogar na internet, e caso não dê certo também, abre o microfone, fala ou digita no chat, tá bem? Então, vamos ver se vai dar certo. Vou colocar o link aqui. Nesse meio tempo, eu também vou pedir que o pessoal que está aqui na nossa reunião, abaixo do link também, coloque o seu nome, para a gente identificar se está todo mundo participando, quem está participando, até por uma questão de certificação, né? A gente utilizar depois das horas. Pode ser com a palavra já, né? Quando vai... Depois que definiu a sua palavra, que assistiu o vídeo e definiu a palavra, daí coloca. Então, pode ser assim, sim, não. Ou pode digitar também, como preferir. Então, vamos assistir ao vídeo, tá? E aí, em 5 minutos, nós estamos de volta, tá bem? Beleza. E eu vou acompanhando aqui as palavras que vão entrando. Tá bom. Então, agora a dinâmica que a gente vai fazer, ela é assim. Eu vou escolher uma pessoa que vai abrir o microfone, e se quiser pode abrir o vídeo também, e vai falar sobre a sua palavra, tá? E aí, essa pessoa, ela vai escolher, depois que ela falar, uma síntese, assim, rapidinho. Vai escolher outra pessoa. Nós vamos fazer isso com 5 pessoas, tá bem? 5 pessoas vão falar nesse momento. Depois nós vamos ter uma outra etapa. Então, a pessoa que eu escolho para falar é a Fernanda, que ela já colocou a palavra dela ali. A Fernanda, por favor, Fernanda, explica. Oi. Abre o microfone aí e explica a sua palavra, Fernanda. Você colocou 2. Eu coloquei, na verdade, eu listei algumas aqui no meu caderno, né? Mas que foram surgindo. Eu coloquei como algo mecânico, porque tudo é automático, né? Sempre da mesma maneira, sempre do mesmo jeito, porque mudar, se assim é mais fácil. E o controle, né? Sempre tem aquele que dita as ordens, que dita o que deve ser feito, de que jeito deve ser feito. Eu pensei nesse sentido. Ok. Escolhe outra pessoa para falar. Tá, deixa eu ver quem tá aqui. A Carolina, pode ser? Vai lá, Carolina, então. Abre o microfone, se quiser a tela também. Fernanda, eu acho que a Carolina não está ouvindo ou está com alguma dificuldade. Você pode escolher outra pessoa? Não, agora eu estou ouvindo, sim. Ah, então, Carolina. Eu vou falar da protagonista, porque naquele momento ele estava sendo o protagonista da sua aprendizagem, do seu trabalho, fazendo da melhor forma que ele considerava. Tá bem, Carolina. Passo para o Simão. Oi. Realmente esse filme me traz muitas memórias. Eu usava muito esse filme com os meus estudantes para discutir história, né? Quando se discute Revolução Industrial, a gente discute história. Então ele me faz perceber o processo mecânico no qual toda essa engrenagem é envolvida, e o quanto a gente se insere
nesse mundo das máquinas, né? Que a gente fica muito bitolado a estar com a máquina, conviver com a máquina, e nesse filme é ser a máquina. É um processo mecânico, mecanicista, e de entrelaçamento da vida humana com a vida das máquinas. Eu preciso passar para alguém, então? Sim. Eu passo para a professora Daisy. Oi. Oi, estão me ouvindo? Sim, Daisy. E o dela travou, né? Eu tô pela metade, porque tá travando e eu também estava atendendo o pai. Eu não sei se eu peguei direito a parte ali, mas o que para mim representa aí é repetição, seria a palavra-chave. E eu me vejo exatamente fazendo isso agora, nesse período de quarentena. É uma filmagem do meu trabalho na coordenação, olhando, recebendo, olhando e enviando planejamento. Muito bom, Daisy. Escolhe outra pessoa. Deixa eu ver. A Márcia pode ser. Márcia? Oi, será que a Márcia está ouvindo? Acho que não, né? Daisy, quer escolher outra pessoa? Ariane, então. Ariane está aí? A Ariane está aí. Então, Ariane. Vai lá, Ariane. A Ariane está com problemas de conexão aqui. Daisy, outra pessoa. A Carol está aí? Está. Vai, Carol. Estão me ouvindo? Sim. É o aprendizado, né? Que é um trabalhador que está em busca de o conhecimento profissional. Eu vejo nesse sentido. Ok. Tenho que passar para alguém? Não, acho que agora conseguimos 5 pessoas, né? Falaram. E aí, agora a gente volta, então. Espero que todos estejam conseguindo ver e ouvir. Tá tudo bem aí? Todo mundo está conectado? Bem, essas palavras, elas vão ficar, elas vão nos acompanhar durante a discussão que a gente vai fazer hoje à tarde. A gente vai pensar um pouco mais sobre a nossa proposta para o letramento literário, e eu gostaria que a gente, mesmo quem não falou, fique com a sua palavra e vá pensando nessa palavra, e também quem falou, vai pensando na palavra que atribuiu. Então, esse vídeo, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, ele marca uma época, como o Simão falou, e ele sendo professor de história, ele consegue falar, talvez até com mais propriedade sobre isso. Marca uma época, marca um período da nossa sociedade, onde uma virada, onde a gente deixa de trabalhar de uma forma mais artesanal, mais manual, e passa para um período mais industrializado, mais mecanicista. E que a escola vai junto com esse movimento, tendo que preparar esse trabalhador para atuar nesse mundo do trabalho, né? Então, isso produz na escola efeitos que permanecem até hoje. Então, muitas das ações muito técnicas, que quem foi que falou, acho que foi a Daisy, né, que se sente um pouco assim, todo mundo se sente um pouco assim, porque muitos reflexos desse período, eles marcam e eles permanecem na escola, nas práticas
que a gente desenvolve, na nossa formação, no jeito como acontece a nossa formação e no jeito como a gente trabalha com as nossas crianças e nas concepções que nós temos sobre o que é ler, sobre o que é escrever, sobre o que é ensinar. Então, quando a gente pensa nesse período, as coisas eram muito, vinham muito por meio de manuais, e não tinha uma preocupação com essa formação, com essa constituição do ser humano. Tinha mais um olhar para preparar para essa indústria, né, que estava surgindo naquele momento, e que esse repetir rotinizado, sem pensar sobre, produziu muitos reflexos que a gente tem ainda hoje na nossa sociedade, né? Rotinas que a gente muitas vezes não para pensar por que existem, atividades que a gente desenvolve meio sem saber por quê. Não é que a rotina não deve existir, não é que a técnica não deve existir, não é isso, mas é que quando isso é de uma forma muito mecânica, gera o que estava acontecendo com o Chaplin, né? A pessoa passa a executar sem saber direito por que está executando. Então, o que a gente está buscando, tanto no nosso processo formativo aqui, como professores, também com o nosso processo com as crianças, é passar isso, é virar essa chave, né? Pensar um pouco além disso, e trazer um pensar sobre o que a gente está fazendo, assim como as crianças, um entender, ter um sentido para aquilo que elas estão aprendendo a escrever. Por que elas estão aprendendo a escrever? E no nosso caso aqui, do letramento literário, que está ligado também com escrever, mas tem mais fortemente a questão do ler, o que elas leem, o que elas estão lendo. Então, é nesse sentido que vai o nosso encontro hoje à tarde. A gente vai pensar um pouco sobre isso, e agora eu vou compartilhar com vocês os pontos que eu separei para trabalhar hoje à tarde. E vai ter momentos que a gente vai ter que dar uma paradinha, porque eu vou colocar outros trechos de vídeos para a gente assistir, e assim a gente cria um movimento, e eu acho que isso eu considero que é legal, porque a gente fica mais ativo no processo, né? A gente não fica só parado ali recebendo, que é uma coisa que está acontecendo muito nesse formato. Então, vou compartilhar. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Com o nosso encontro 3. Então, agora vocês sabem que eu não vejo mais vocês, né? Então, se precisar alguma coisa, por favor, fale. E eu gostaria que alguém, Simão, me desse um ok se está dando para ver. Dá para ver tranquilo. Tá. Qualquer coisa, se o pessoal quiser falar no chat, a gente fala também o recado para ti, ou cada um lá pode ter toda a liberdade de abrir o microfone e falar também, né? Isso mesmo. Então, o nosso encontro de hoje, ele começou durante a semana, né? Ele começou lá no início da semana, quando eu mandei um convite para vocês, no nosso grupo de WhatsApp, que é um dos lugares por onde a gente pode interagir. Agora, acho que vai se instituir como um espaço de interação, mesmo quando a gente retorne às aulas. Entendo que algumas ferramentas a gente aprendeu a usar, né? E a gente pode aperfeiçoar isso, né? Então, ele começou no início da semana com esse convite que eu fiz para vocês. Eu mandei, eu considero quase um presente, essa literatura da Ruth Rocha. Nicolau tinha uma ideia para convidar vocês a partilharem as ideias no nosso grupo de WhatsApp. Então, eu espero que todas tenham conseguido assistir, que é um assistir à leitura, né? E várias pessoas do grupo aceitaram o convite e compartilharam as propostas que vem desenvolvendo. E isso foi muito bonito. Então, nós tivemos
eu espero que eu tenha pego todos os nomes direitinho, porque foram várias socializações, mas nós tivemos a socialização do Leomar, da Fernanda, da Sandra, da Mary, da Jamile, da Carolyn, da Carol, da Josiane, então, e trazendo as propostas, e além das propostas, imagens, vídeos, fotos de atividades que foram desenvolvidas pelas crianças no ambiente familiar. Além disso, eu também entrei no site da Secretaria de Educação na Prefeitura e visitei lá de algumas escolas, eu não consegui ver de todas, mas eu visitei de algumas escolas os planejamentos que vocês têm postado lá, e a forma como vocês têm encaminhado essas propostas. E o que foi socializado no grupo é lindo. Eu, inclusive, coloquei ali umas ideias, assim, de que a gente precisa usar isso. Já me responderam, né, que já está divulgado, mas acho que a gente pode divulgar mais, a gente precisa registrar esse material, tem imagens que estão ali que podem ilustrar materiais que a gente produza, textos que a gente produza, que a gente publica, porque são materiais muito interessantes. Tem vídeos que podem ser usados em socializações, a gente pode usar para analisar algumas questões. Então, é um meio, né, da gente conseguir compartilhar, da gente conseguir trocar, e que pode ser continuado depois. A gente pode continuar tendo esse espaço do grupo do WhatsApp como uma referência, e onde a gente constitua como que um banco de atividades, onde a gente possa trocar, onde a gente possa realmente colocar e compartilhar as nossas ideias. Então, eu agradeço as pessoas que aceitaram o convite, desafio as demais que ainda não postaram, também não precisa ser todos de uma vez, né, a gente pode ir fazendo isso aos poucos, e espero que todos os componentes do grupo tenham acessado e tenham visto o trabalho de quem socializou, e assim, não precisa ser só eu a colocar minhas impressões ali, o grupo pode pôr suas impressões, e pode fazer sugestões, e pode fazer perguntas, e pode tirar dúvidas. Então, vamos usar esse espaço que a gente começa a transformar numa possibilidade. Eu trouxe aqui algumas, eu tenho pensado muito sobre o que nós estamos vivendo, e eu trouxe aqui algumas imagens para a gente pensar, assim, essas imagens, elas me remetem um pouco àquilo que eu vi nas socializações que vocês fizeram. Não são imagens das socializações. Eu ia usar imagens das socializações, mas aí eu fiquei pensando, eu não vou conseguir colocar todas, porque são muitas, e pode ser que eu deixe coisas muito importantes de fora. Então, eu considerei mais justo pegar umas imagens que fossem neutras, né, mas que possibilitassem a gente refletir, pensar nesse momento. Então, por que essas imagens? Elas remetem às propostas que vocês propuseram para as famílias, né, de leitura, de contato com a natureza, de viver situações de uma forma prática no ambiente familiar. Então, eu fico pensando, isso que a gente está vivendo, como eu já falei lá no grupo das políticas, no nosso outro encontro, tem muitas dificuldades, a gente sabe que não é essa a realidade que todas as famílias e que todas as crianças estão vivendo, a gente sabe que tem crianças que não têm tido nem acesso às atividades, ou se estão sendo pegas, muitas vezes não estão sendo desenvolvidas. Por quê? Porque nós temos um contexto cultural que é muito diverso, que é muito complexo, com muitas diferenças, então a gente não pode partir de uma padronização.
E isso que a gente está vendo, que essa situação agora está mostrando, explicitando claramente para a gente, fazendo a gente pensar em todas essas condições de vida que as nossas crianças e as famílias têm, e que a gente, quando leva para dentro da sala de aula, tenta colocar todas dentro de condições parecidas, para que todas tenham possibilidades um pouco mais parecidas de aprendizagem, nesta situação está mostrando para a gente que quando elas estão no ambiente familiar, essas condições são muito diversas. Então, isso mostra muita coisa, mostra a importância da escola, enquanto uma instituição socialmente responsável por esse processo de aprendizagem, como é importante que todas as crianças estejam indo para a escola, tendo o direito de ir para a escola, tendo direito de estar nesse espaço, mas mostra também para a gente claramente toda essa diversidade que caracteriza as nossas crianças. Mostra também que tem coisas desse mundo que nós vivemos hoje, que não é o mesmo mundo lá dos tempos modernos do Charles Chaplin, porque naquele mundo, naquele momento da nossa história, estava acontecendo um processo de industrialização, e a escola estava preparando para isso, para apertar parafusos, para aprender a manusear máquinas que eram muito mecânicas e que movimentos repetitivos davam conta. O mundo que nós estamos vivendo hoje não é mais esse. E só saber isso não dá mais conta. Então, qual é o contexto social que nós vivemos hoje? Essa experiência que nós estamos tendo e que ninguém estava preparado para isso, ela está mostrando para a gente que esse distanciamento que muitas vezes acontece entre o que está dentro da escola e o que está no mundo fora da escola, precisa ser superado, e daí veio tudo para dentro da escola. Então, todo esse desenvolvimento tecnológico, todos esses textos que circulam digitalmente, todos esses textos nós tivemos que muito rapidamente aprender a lidar com eles, e com todas essas ferramentas que talvez a gente até usasse para se comunicar, mas de uma forma muito mais de lazer, ou de simples ato de comunicação, e que a gente é obrigado a se apropriar disso e usar como ferramenta dentro da escola. Então, essa situação, ela está mostrando para a gente que existe tudo isso no nosso mundo, tudo isso está à disposição, e a escola pode usar isso como ferramenta, como auxílio, e ter isso como uma possibilidade de entender melhor a forma como as pessoas estão interagindo com o mundo hoje. E com isso, eu não estou dizendo que se relacionar dessa forma é caminho, tá? Eu entendo que não tem nada que substitua o estar próximo, não tem o que substitua o professor no processo educativo, não tem o que substitua a escola no processo educativo. Então, o que é isso? São ferramentas que podem dinamizar, potencializar o nosso trabalho. Não são substituições, de forma alguma. Mas tem aprendizagens, né, que a gente está fazendo com esse momento. Então, a gente precisa pensar muito, que aprendizagens são essas? A gente está muito no mecânico, como acho que foi a Daisy que falou, né? No início a gente levou um baque, a gente sofreu, a gente cansou. Quem tem que trabalhar o tempo todo, assim, virtualmente, nas primeiras semanas ficava exausta, eu ficava exausta. A gente perdeu uma rotina, uma organização de vida, a gente não tem mais uma separação entre o que é espaço de trabalho, o que é espaço de casa, né? A gente precisa organizar tudo isso. Isso a gente espera que até agosto
a gente consiga ir retomando, né, os nossos locais de trabalho, aprendendo coisas diferentes para poder interagir, mas a gente sofreu muito num primeiro momento, e depois a gente começou a ter que entender isso, né? A gente começou a ter que entender como agir, como que eu vou buscar aquela criança que não tem acesso à internet, como que eu vou adequar esse processo, e com aquelas que têm acesso, como que eu vou propor, como que eu vou organizar as atividades, como que eu vou pensar nessa criança que não está aqui na minha frente. E agora a gente meio que criou uma nova rotina, né? Inclusive nas formações, a gente coloca ali as ideias, a gente coloca o que a gente fica falando, e às vezes a gente não tem certeza se as pessoas estão realmente ouvindo a gente, ou a gente coloca os slides e vai falando a partir dos slides, mas a gente não consegue ver as pessoas, a gente não consegue ver as reações, e isso é muito complicado, né, tanto para mim, como formadora, e acredito as demais formadoras também, como para quem é professor e que está colocando uma proposta e que não está vendo quais são as reações das crianças, o que os olhinhos delas nos dizem quando a gente está propondo, né? Por sorte, vocês estão conseguindo ter registros, né, de vídeo, e estão acompanhando depois como que isso está acontecendo, como que as famílias estão conduzindo. Mas então fica esse desafio, que a gente saia desse modo mecânico e a gente consiga refletir, pensar sobre isso que está acontecendo e levar para a nossa possível volta ao normal aprendizagens. O que a gente vai manter? O que a gente pode levar disso para os nossos momentos de formação? O que a gente pode levar disso para as propostas que a gente quer partilhar com as famílias, para o nosso diálogo com as famílias, para algumas atividades que a gente pode fazer com as crianças, de suporte, de deixar materiais disponíveis. Então, vamos elaborando isso, vamos organizando. Bem, eu vou bem rapidamente retomar aqui 2 aspectos que eu discuti no nosso encontro da política de alfabetização e que vão permear as nossas 2 horinhas aí de conversa. Então, lá na política de alfabetização, esse slide eu peguei de lá. Por quê? Porque essa ideia, ela é chave. O que nós estamos trabalhando, em tudo que nós estamos desenvolvendo, tanto na política de alfabetização, quanto aqui no letramento literário, parte de uma ideia de linguagem como interação, que a escrita ela precisa ser significativa para as crianças, ela precisa ser relevante, as crianças precisam entender o que é ler, o que é escrever, ela não pode ser mecânica, ela não pode ser só um hábito de mãos e dedos, ela não pode ser só cópia ou só decodificação de palavras, ela precisa ir além disso, para a gente conseguir construir essa ideia de uma linguagem, de um processo educativo que trabalhe com essa ideia de linguagem como interação, a gente precisa ir para além disso. Então, a gente precisa, esse também eu peguei de lá, da nossa discussão anterior, do nosso outro grupo, a gente precisa ter sempre essas questões presentes, nós vamos conversar muito sobre essas questões, tanto num grupo quanto no outro. A gente precisa, a partir dos textos que a gente lê, que a gente escreve, que a gente fala, que a gente ouve, nós, no nosso papel de professor, sempre pensar o que nós estamos propondo, por quê, para quem? Quem são essas crianças? Quem são essas famílias? Esse momento está mostrando muito isso para a gente. Para quê? O que a gente quer com isso? A gente também precisa superar essa mecanização que foi feita com a gente no nosso processo formativo, de só repetir o que está colocado num livro ou numa atividade que alguém passou, sem ter
clareza de qual é a intencionalidade disso. E o como. Como fazer isso? Como fazer isso? Então, essas duas ideias, elas estão perpassando os dois grupos, porque elas têm uma importância muito grande para essas duas discussões. Na nossa proposta do letramento literário, esse é o nosso terceiro encontro, e a gente conseguiu organizar, construir algumas ideias. Não quer dizer que essas ideias, elas sejam comuns a todos, que todos estejam entendendo da mesma forma, porque nós não somos uns iguais aos outros, cada um de nós é diferente. Então, a gente tem consensos, tem coisas em comum, mas tem coisas que são específicas de cada sujeito. Então, o que para um é muito claro num primeiro momento, para o outro pode ser que demore um pouco mais essa elaboração, ou que ele elabore de uma forma um pouco diferente, né? Então, o que nós conseguimos organizar? Lá, desde o nosso primeiro encontro, quando a gente partiu lá, cada um tendo que pegar uma literatura e escolher essa literatura e explicar qual foi o critério, que naquele momento era um critério muito mais pessoal, a partir dali nós fomos discutindo e construindo uma ideia de letramento, de como conduzir esse nosso trabalho com o letramento literário. Então, a gente discutiu a importância de organizar uma rotina de leitura, que essa rotina é importante que ela seja dividida em dois momentos, um é da leitura autônoma e outro é da leitura mediada, a importância de preparar com antecedência as atividades, que elas precisam ser planejadas, que o livro a ser trabalhado, ele precisa ser conhecido anteriormente, que precisa ter reflexão, pensar sobre quais atividades que vão ser desenvolvidas, e o que significa atividade quando a gente está falando de literatura, né? O que significa atividade? A gente precisa pensar, o que quer dizer a palavra atividade nessa proposta que a gente está construindo. Então, quando eu trago novamente aqui os critérios, é porque a gente precisa passar daquela fase do selecionar a literatura somente pela minha história pessoal e pelo que eu considero como importante, mas ter uma discussão de grupo sobre o que é importante considerar também nesses critérios, né? A gente também combinou que nas nossas propostas precisa ter, no desenvolvimento dessas propostas, um antes, um durante e um após a leitura, e a gente combinou de desenvolver sequências de atividades, e essas atividades partindo de um tema, de um gênero, de um autor, ao invés de serem atividades isoladas a cada dia. Esse dia eu vou lá no primeiro ano, eu vou pegar esse livro e eu vou lá trabalhar. Não, pensar isso mais a longo prazo, uma sequência de atividades, ou até mesmo um projeto, né? Mas a gente discutiu mais juntos a ideia da sequência de atividades a partir de um gênero, de um tema, de um autor, ou mesmo de uma literatura, né? Então, isso foi o que nós construímos, né? Essa ideia da leitura literária como uma ideia de construção estética, né? Uma ideia estética. Então, tem uma citação aqui que nós usamos já lá no nosso primeiro encontro, da Magda Soares, falando assim, que é imprescindível a necessidade de fazer na escola, ela está falando da escola mesmo, o uso adequado do texto literário, respeitando a sua função estética e evitando uma postura de escolarização. E aí ela diz que deturpa, falsifica, distorce a literatura. Posturas que muitas vezes mais afastam que aproximam o estudante da leitura literária, ou que promovem nele resistência ou aversão ao livro e ao ler. Então, o que a gente entende por essa estética? Né? Depois, nos critérios, também vai falar um pouco sobre isso, sobre a fruição estética. O que a gente entende disso? E aí, a gente sempre tem que ter claro que a gente não dá o que a gente não tem. Então,
eu só vou conseguir construir um comportamento leitor nos estudantes, eu só vou conseguir construir encantamento pela leitura, vontade de ler, se eu mesma tenho isso. Se para mim ler é muito difícil, se eu não gosto, se eu acho cansativo, muito provavelmente eu vou passar essas impressões para o meu aluno. Mas a gente tem que entender também que nós também somos seres em formação. Então, se até esse momento, em algumas situações, esse o sentimento que a gente tem, é assim que a gente se relaciona com a leitura, isso não está pronto e acabado, nós estamos nos construindo, nós aprendemos uns com os outros. Esse é um dos motivos da gente ter momentos de formação, né? É para isso que tem que existir, para a gente se construir com o outro, para a gente trocar ideias, para a gente aprender com o nosso colega, para a gente se fortalecer, para a gente se ajudar. Então, eu acho importante essa fala da Magda Soares, porque ela traz uma questão, ela põe um alfinete no nosso calcanhar, ela joga um sal na nossa ferida, é uma coisa que é muito difícil, às vezes, a gente superar, que é essa didatização da literatura infantil dentro da escola. E quando eu estou falando da literatura infantil, eu estou falando disso nos anos iniciais, porque é aqui que nós estamos, nesse nosso grupo, discutindo, mas eu estou falando disso também na educação infantil, estou falando disso também nos anos finais, que muitas vezes o ler se resume a uma obrigação, a responder perguntas, né? Então, neste encontro, o que nós havíamos combinado, mas isso a gente já tinha combinado lá atrás, né, que a gente iria discutir os critérios, os aspectos que são considerados na avaliação dos livros. E a gente está usando esse material, porque esse material, como o Simão falou dos textos, né, ele tem uma linguagem muito acessível, ele traz exemplos da prática, e é um material que está disponível para todos. Teve até alguns desses materiais que foram usados no próprio PNAE, que eu sei que teve várias pessoas que participaram. Então, é um material conhecido. O que a gente vai fazer agora é pensar um pouquinho mais sobre esse material e como esse material pode fazer parte, e deve fazer parte, ele deve ser base do nosso trabalho, né? Então, o que esse material traz? Ele é intitulado Livros Infantis, Acervos, Espaços e Mediações. Ele é um material organizado pelo MEC no ano de 2016, ele foi encaminhado, mas ele compõe uma série de outros materiais que estão todos disponíveis lá no site do MEC, na aba das publicações. Se a gente entra lá na educação básica, na educação infantil, a gente encontra vários materiais muito interessantes. E o que ele traz? Ele vai trazer quais são os aspectos que já foram usados pelos avaliadores para selecionar os livros infantis que foram encaminhados pelo MEC para as escolas. Então, todas aquelas caixas de livros que estão nas escolas, elas já passaram por esse crivo, elas já e às vezes acaba escapando alguma coisa, né? Mas na sua maioria, elas já passaram por essa seleção, esses critérios já foram usados, só que eles foram usados pelos avaliadores, e aí isso vem tudo junto para a escola, e às vezes, junto na escola, nós temos vários outros materiais, e tem materiais que nós temos na nossa casa, tem materiais que já estavam na biblioteca, tem materiais que às vezes alguém doa e vai parar lá na escola também, tem materiais que as famílias mandam para colocar junto lá no espaço da leitura da sala de aula, e às vezes a gente acaba deixando de usar um livro, uma literatura, que faz parte desse acervo que já passou por essa análise e acaba usando um desses outros materiais, e que às vezes também são muito bons, né? E às vezes não são.
Então, por que eu estou trazendo isso para cá? Porque nós precisamos ter essa clareza do porquê, quando eu pego um livro para ler, eu estou pegando esse livro, né? Eu preciso conseguir olhar para esse livro, para essa literatura, e entender o que me leva a selecionar. Então, lá no nosso primeiro encontro, foi o critério pessoal. Eu me identifiquei com a capa, eu me identifico com o autor, ou eu me identifico com o título, essa palavra me faz pensar em alguma coisa da minha infância. Aqui a gente está dando um passo além, né? A gente pensa um pouquinho além disso, o que a gente precisa considerar, além desse, e sempre vai ter, né, essa coisa pessoal, mas quando a gente pensa num processo formativo das nossas crianças, o que mais a gente precisa considerar? Então, aqui nesse material, é apontado para a importância da qualidade textual, da qualidade temática e da qualidade gráfica. Então, são 3 aspectos que são considerados nesses livros que estão na escola. Então, o que significa qualidade textual? Né? Então, quando o autor está produzindo, quando o autor produziu, e aí a gente vai voltar para a ideia da linguagem como interação, e a gente vai entender assim, quando nós lemos uma literatura, quando nós lemos um texto, de alguma forma nós estamos interagindo, nós estamos dialogando com o autor que produziu essa obra, que produziu esse texto. Então, quando o autor vai produzir esse texto, ele faz escolhas, ele faz seleções, ele coloca muito de quem ele é, do que ele pensa, dos posicionamentos que ele tem diante do mundo, nesse texto que ele produz. Né? E esse texto, a gente precisa entender que ele é um texto que pode ser produzido com palavras, com imagens, com cores. Então, o que esse texto diz disso que esse autor se propôs a fazer? E o que ele quis fazer quando ele produziu esse texto? Será que ele quis provocar reflexões sobre o mundo que a gente vive? Sobre como a gente vive? Será que ele quis brincar com as palavras? Será que ele quis mexer com as emoções? Né? Então, quando nós, e aí volta, sempre vai voltar a importância da gente ler primeiro, conhecer, pensar sobre essas coisas. Então, quando a gente vai ler, quando a gente está ali preparando a proposta que a gente vai desenvolver, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa tentar entender o que o autor está me dizendo com isso. Essa é uma forma de diálogo. Né? Por que ele está escrevendo isso? O que ele está me provocando a pensar? Ou o que ele está me fazendo fazer? Às vezes é chorar, às vezes é rir, às vezes é ir pesquisar palavras. Né? Então, o que ele está me provocando? E aí, nisso, o que significa o fruir, a ideia da estética? O que significa isso? Né? Existe estética nesse texto que está sendo apresentado? Então, como que isso está ampliando o repertório das crianças? É adequado para a linguagem delas? Eu entendo que uma boa literatura, ela não tem idade. Ela vai ser adequada desde crianças pequenas até adultos, até velhinhos, né? Porque nós estamos sempre aprendendo. Então, quando é uma literatura de qualidade, e esse é um conceito que a gente precisa trazer para a nossa conversa sobre o letramento literário, o que a gente considera uma literatura de qualidade? Ela mexe com todos os leitores. Mas, às vezes, né, a gente precisa pensar, tem textos que talvez tenham uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, muito avançada, ou não adequada para uma determinada faixa etária. Então, tudo isso a gente precisa pensar.
E aí, antes de ir para o outro aspecto, o material que eu coloquei para vocês, ele traz, ao final, várias questões, né, que tem a ver com isso que eu estou conversando, né, então, várias questões que ajudam a gente a pensar. Essas questões, a gente pode colocar elas numa tabelinha, assim, ali no nosso lado, onde a gente vai fazer o planejamento, e a gente pode ir pensando nelas. Quanto mais a gente pensar, mais natural vai se tornar a gente pensar sobre isso, né? Então, são essas questões que eu estava falando, né? Amplia o repertório, possibilita a fruição estética. O que significa fruição estética? Fruir, usufruir, estética, o que é? A beleza, a coisa artística, né? Possibilita que a criança tenha esse momento de fruição estética? Ou são aquelas imagens estereotipadas de um desenhinho que não diz nada, né? Então, favorece a leitura autônoma da criança? Tem textos que sim, tem outros que não. Quando é um livro só de texto, é mais complicado. Então, tudo isso a gente precisa considerar. O que a gente está apresentando? Que material que a gente está apresentando? Estimula a leitura em voz alta por parte da professora? Tem coerência na narrativa? Tem textos que a gente, determinadas literaturas que a gente lê, que é desconexo, que uma coisa não liga com a outra, ou que não leva a nada. Por que isso? Porque muitas literaturas, elas são elaboradas para a criança simplesmente aprender a ler. Então, eu não estou dizendo que não tenha o seu espaço, mas depende do objetivo que a gente tem, né? E se aqui a gente está com o objetivo de um trabalho literário, então a gente precisa pensar nisso. E aí, as outras questões, né? Se possui o trabalho estético com as linguagens, com a linguagem, se o texto que se apresenta é em prosa, é em verso, se isso vai mexer com a criança. No caso de ter texto e imagem, como é que é essa relação, né? Qual é o diálogo que se estabelece ali, se é texto e imagem, ou se é só um livro de imagem, ele é texto também? Tem muitas crianças que dizem que não é. Então, todas essas questões, a gente precisa pensar antes. Não é que pensar antes vai dar conta de tudo, tá? Muitas vezes a gente vai escolher a literatura, vai levar, e aí a gente vai perceber, nossa, não deu conta disso, ou, como que eu escolhi essa literatura? Por quê? Porque é um processo constante de aprendizagem nosso também. E aí o outro aspecto é a qualidade temática. Então, o que significa essa qualidade temática? Ela se manifesta na diversidade e no tratamento que é dado ao tema, no atendimento aos interesses das crianças, aos diferentes contextos sociais e culturais em que se vive, ao nível de conhecimentos prévios que elas possuem. Então, já vou colocando as questões para a gente pensar, né? Os temas das obras, eles motivam uma leitura literária mesmo? Eles não são simplesmente didatizantes, eles não têm só uma moral da história, né? Porque fábula, tudo bem, faz parte da característica do gênero, mas muitas vezes o texto que é levado, que é selecionado, ele só tem esse propósito, né? De dar uma lição, de ensinar alguma coisa no final. E o texto literário, ele não se reduz a isso, né? O texto que a gente está escolhendo, ele não apresenta preconceitos, não apresenta estereótipos, não apresenta discriminação, ou ele ajuda a gente a pensar sobre isso, a discutir isso, a ressignificar isso. E aí vem uma coisa que é muito importante, considera os diferentes contextos, porque a gente lembra muito bem da nossa história na escola. Com certeza tem pessoas bem mais jovens que eu,
e que também passaram, mesmo sendo mais jovens, pelas mesmas experiências de sempre ter acesso ao mesmo tipo de livro, geralmente somente os contos de fadas, onde sempre aparece uma princesa linda, branquinha, com vestido maravilhoso, um príncipe que vai salvar o dia no final, ou a história no final, uma bruxa que é velha, que é feia, né? Então, como que são apresentados os personagens bons? Como são apresentados os personagens maus? Nós estamos num processo formativo, e tudo que a gente trabalha, apresenta, discute, pensa com as nossas crianças, está construindo a nossa sociedade. Então, a gente não pode ser ingênuo de pensar que aquela literatura que às vezes a gente acha que é ingênua, e a gente está levando lá para a sala de aula para trabalhar com as nossas crianças, não está passando mensagens. Ali também tem, ou às vezes não tem conscientemente, um posicionamento do escritor, um posicionamento de quem produziu aquela obra, que às vezes está naturalizado lá como a fábrica do Chaplin, né? Está tão naturalizado, é tão normal, que ele continua fazendo aquele movimento até quando ele vai ao banheiro, né? Ele continua fazendo o mesmo movimento sem pensar. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é dar um passo além, né, e pensar sobre isso. O outro aspecto, a qualidade gráfica, né, o que significa essa excelência do projeto gráfico, que pode motivar, que pode enriquecer a interação do leitor. Tem literaturas que crianças bem pequenininhas pegam e ficam, assim, encantadas por um longo tempo, observando o cachorrinho que aparece ali, de que jeito que é aquele cachorro, aquele traço que começa numa página e vai continuando. Quando eu estava aqui pensando sobre isso, me veio muito O Homem que Amava Caixas, do Stephen Michael King, que ele tem algumas marcas, que são marcas dele, que estão presentes na maioria das literaturas que ele produz. Então, e que é uma coisa muito legal da gente analisar, a gente poderia fazer um momento só de analisar essas coisas. Tem um cachorrinho que aparece do início ao fim, e esse mesmo cachorrinho, ele vai aparecer também nos Filhotes de Bolso, ele vai também aparecer no Ana, Guto e o Gato Dançarino. Então, são marcas, e as crianças, elas vão percebendo isso, e elas vão procurando, elas começam a olhar, às vezes elas descobrem que a literatura, mesmo sem saber ler convencionalmente, elas descobrem que a literatura é daquele autor por essas marcas, por esses recursos que o autor usa nas suas ilustrações, ou em marcas que ele vai deixando no trabalho que ele produz, e que vão encantando as crianças. Então, é importante a gente pensar, né, se a capa é atraente, se a capa vai ser apresentada de cara, ou se eu vou primeiro falar o nome, vou pedir para eles... vou deixar para o final, como o Grúfalo, por exemplo, que eu acho que é muito legal deixar o Grúfalo para a gente ver a capa no final, porque aí a gente vai imaginando o Grúfalo, ou mostrando a capa, que ideias que eles têm, como é que eles conseguem antecipar o que vai ter dentro desse livro, né? Quando eles olham a capa, o que eles acham que vai ter lá dentro? Então, convida a entrar, provoca a leitura, né? A forma como é apresentada a distribuição do texto, das imagens, o espaçamento, o formato das letras. Eu assisti um vídeo da Ana Maria Machado que ela disse que, eu até vou dar um spoiler agora, mas ela disse que um dos livros que ela levou mais tempo para escrever, eu acho que ela levou quase 4 anos, só tem frases. Mas foi tão difícil ela colocar essas frases no lugar certo, né? Então, isso tem que ser muito pensado. Então, como que é esse projeto gráfico, né?
tem uma distribuição equilibrada entre o texto e a imagem, eu posso apresentar, a gente já conversou isso no encontro anterior que a gente teve, eu posso apresentar a imagem e o texto ao mesmo tempo, ou eu preciso primeiro ler o texto e depois mostrar a imagem, ou se eu mostrar com as 2 páginas abertas, eu vou estragar a surpresa que ia vir depois. Isso tudo foi planejado pelo autor, pelo ilustrador, passou por um projeto, né? Então, a literatura tem informações sobre o autor, sobre o ilustrador, sobre a editora. Falar sobre isso não é chato, faz parte do processo de letramento. As crianças vão aprendendo que os livros têm autores, um ser humano. Alguém escreveu aquele livro, alguém que um dia foi criança, como eles. E que, às vezes, os autores são crianças, né? E eles podem ser autores, e eles podem ser ilustradores, né? E o que é uma editora? E a gente pode fazer na nossa escola uma editora? O Freinet, lá em 1900 e pouco, no início dos anos 1900, ele desenvolveu uma proposta numa escola no interior da França, em que eles tinham uma máquina de imprensa dentro da sala de aula. E eles produziam todo o material que eles iam ler, que eles iam socializar com outras escolas. Então, a gente pode ter uma editora da nossa sala, da nossa escola, né? Nem que seja de faz de conta para entender o que é isso. Então, como é que isso tudo vai interferindo, né, na formação das crianças? Quando essas informações aparecem, como que essas informações interferem? É de uma forma adequada ou não? Essa questão dessa interação artística entre a ilustração e o texto, que a gente já falou, né? E aí aparece uma questão assim, os livros que demandam manuseio, deixa eu voltar, das crianças de 0 a 3, de 4 a 5, eles são adequados? Eu coloquei assim, anos iniciais também, né? Ali eles estão direcionando para as crianças menores, mas toda essa discussão, ela é muito importante para os anos iniciais também, e não só para os anos iniciais, para os anos finais também. Então, são esses os aspectos que são considerados quando esses avaliadores avaliam as obras que eles mandam para a escola. E são esses aspectos uma parte, né, dos critérios. Esses aspectos, eles podem ser parte dos critérios que a gente usa na hora que a gente vai selecionar as literaturas que a gente vai trabalhar. E aí, talvez isso possa parecer abstrato, né? Então, como que a gente vai pensar em tudo isso? Alguns têm mais facilidade, já vêm de uma experiência de mais tempo com isso, e outros, isso é muito complexo, muito difícil. Então, como que a gente vai conseguir, enquanto um grupo que está pensando no letramento literário, trabalhar com isso? É no grupo mesmo, né? Tudo aquilo que eu faço sozinho é mais difícil. Eu preciso elaborar para mim, eu preciso ter essa minha elaboração. Cada um de nós é um sujeito, é um indivíduo, mas se o que eu penso, o que eu tenho de dúvidas, o que eu busco é compartilhado no grupo, isso vai se tornando mais fácil. Então, é para isso que existe esse momento de formação, para que a gente possa trocar, compartilhar, nos apoiar. Então, provavelmente a gente não vai ter tantos momentos assim de formação, mas a partir disso que é básico, disso que a gente está conversando aqui, que a gente chama de um conhecimento heurístico, um conhecimento que é ponto de partida, pode ter muitos outros desdobramentos. Então, a gente pode fazer movimentos de pegar um autor e analisar aquele autor. Quais são as características daquele autor?
Eu citei o Stephen Michael King antes, mas tem a Ruth Rocha, tem a Ana Maria Machado, tem o Ziraldo numa outra característica, né? Mas quais são as características desse autor? Ou a gente pode pegar um gênero, como a gente vinha conversando nos nossos encontros de formação, e ter esse gênero em comum, e ir pensando como que a gente pode trabalhar com esse gênero, né? A gente vai trabalhar com poesias, como que a gente pode trabalhar com isso? Como que a gente pode analisar o que é importante, né? Que materiais são adequados, que materiais são apropriados para a gente trabalhar, como a gente pode criar juntos, a gente pode criar propostas juntos, né? Tem a especificidade de cada grupo, de cada escola, mas tem coisas que são comuns ao município, a essa rede, né? Então, como que a gente pode construir, criar essas propostas juntos? E aí, quanto mais a gente fizer isso juntos, o mais experiente ajudando o menos experiente, quem está com dúvida, expondo a sua dúvida, não tendo receio de falar, se sentindo seguro para falar, mais a gente vai construir uma proposta que tem uma cara do município de Massaranduba, né? Que dialoga, pode dialogar e deve dialogar com outras que já acontecem em outros lugares, mas que vai ter a cara desse grupo. E aí, eu questiono, né? Tudo isso, né, leva a gente, toda essa conversa já lá, desde o início dos nossos encontros, o que tem permeado tudo isso é essa ideia de qual é o papel da literatura na formação das crianças, da literatura infantil. Qual é o papel? Por que esse projeto, né, de letramento literário? Qual é o papel que vocês estão desempenhando nesse processo formativo? Eu acho que isso precisa ficar claro para a gente. A gente precisa ter essa clareza. A partir do momento que a gente tem essa clareza, tudo vai ficando mais fácil. E aí, eu vou passar a palavra para falar um pouco sobre isso, ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso, para essa autora, que é a Ana Maria Machado. O Nicolau tinha uma ideia, da Ruth Rocha, que é amiga da Ana Maria Machado. Elas são muito próximas, elas começaram a produzir textos, elas começaram a se tornar autoras juntas. Elas, o Ziraldo, toda essa geração maravilhosa que nós temos aí. Então, eu selecionei 2 vídeos, eu vou descompartilhar agora. Sim? Então, eu coloquei ali no chat 2 links, mas eu gostaria que vocês assistissem na sequência, tá? O primeiro e depois o segundo que eu coloquei, e eles são os 2 da Ana Maria Machado. Um é uma entrevista que crianças fazem com ela, e outro é ela falando sobre a relação com a literatura. Então, eu gostaria que vocês assistissem. Eles são curtinhos, eu acho que um tem 3 minutos e outro, se eu não me engano, tem 7 minutos. E aí a gente retoma, pode ser? Então, tá. Se alguém não terminou ainda, vai ouvindo mais um pouquinho aí e a gente vai retomando. Então, eu fiz questão de trazer a fala da Ana Maria Machado, e ela conversando com as crianças, respondendo às perguntas das crianças, e depois esse último vídeo, ele é de agora, ele é de janeiro de 2020, ele é bem recente, né? E ela fazendo uma análise de quais são as perguntas que as crianças têm quando elas vão conversar com um autor, né, com um escritor. O que elas perguntam? Ela faz essa análise e eu achei muito lindo. Primeiro que ela se emociona, né? Várias vezes quando ela vai falar sobre isso, ela já está no alto dos seus 70 e poucos anos, e ela vai falar sobre isso, ela se emociona, né, de falar o que as crianças perguntam e o que os adultos perguntam, e como ela já viajou muito, ela tem muita experiência,
ela é uma escritora muito premiada, ela já recebeu prêmios muito importantes na literatura, ela faz, inclusive, parte da Academia Brasileira de Letras. Ela tem um olhar para essa relação do leitor com o texto literário, né? E aí ela diz que é muito parecido, independente da classe social, independente do lugar do mundo, independente das condições econômicas, independente de país, de continente, as perguntas sempre se repetem. As crianças querem saber como que o autor produziu esse livro, por que ele fez assim, da onde que surgiram as ideias, e daí ela dá umas respostas muito criativas ali, né? Não surgiu do dedão do pé, surgiu do teu pensamento, surgiu de olhar o mundo. E aí tem outros vídeos que, se vocês forem, tem um monte de vídeos dela, que ela explica, assim, o papel dos professores no processo de construção dela como ser humano, o que ela aprendeu, que as pessoas que mais marcaram a vida dela e com quem ela mais aprendeu a ser escritora foi com os professores. E aí eu fico me perguntando, né, assim, esse processo que nós estamos vivendo, esses processos que vocês estão desenvolvendo com as crianças de vocês, e que agora, nesse momento, é muito atípico, ninguém esperava viver isso, né? De que forma vão marcar esses processos, essas experiências, de que forma vão marcar as histórias de vida dessas crianças? E não é que todas vão se tornar escritoras, não é isso, mas talvez algumas se tornem. E também, não é só o fato de o que é ser o escritor, mas é a relação que eu estabeleço com o ato de ler, e ao que se propõe um texto literário. E será que é diferente isso quando é na vida e quando é na escola? O que é diferente? Então, o que eu entendo que é diferente? Na escola, é a intencionalidade do professor que tem que estar muito clara. Isso é que vai fazer toda a diferença. Nas casas circulam inúmeros materiais de leitura ou não, né? Uns ambientes mais, noutros menos. As famílias leem muitas coisas muito diferentes do que está na escola. Às vezes não leem, às vezes os pais não sabem ler e escrever, né? Mas na escola, tem inclusive um vídeo dela também em que ela fala disso. A escola, ela passou a ser, ela é, para grande parte da população, e a Angela Kleiman também fala isso, que a escola é a principal agência de letramento. Então, a escola passou a ser o lugar aonde a maioria das crianças vai ter acesso a esse tipo de leitura, a esse tipo de material. E aí, a forma como isso é apresentado, a intencionalidade que o professor tem, a forma como ele conduz isso, constrói comportamentos de leitor, né? E aí a gente volta lá para o nosso vídeo do início da nossa formação de hoje, né? Vamos pegar as palavras e vamos trazer elas junto, né, na nossa conversa. E aí, a gente pode pensar assim, na hora que a gente vai buscar material, se a gente for buscar material na internet para trabalhar, vai ter de todo tipo de material, vai ter do mais elaborado, mais colorido, mais bonito, mais divertido, até o estereotipado. O que vai fazer a diferença, e esse material, ele está ali, se for da internet, é disponível para as famílias também. As famílias podem acessar. O que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença a intencionalidade do professor que vai selecionar esse material. Vai fazer a diferença a intencionalidade do professor que vai propor essa atividade. Nesse contexto agora que a gente está vivendo, como que vai propor isso dentro da família? Quando está na escola, como propõe com as crianças na escola? Então, são essas as coisas que eu queria pensar com vocês, e agora eu vou compartilhar a tela
na verdade, antes de compartilhar a tela, eu vou pedir para vocês fazerem um outro movimento. Eu vou colocar uma outra referência no chat, e agora nós vamos fazer o complemento da dinâmica que a gente iniciou lá no início. Novamente, eu vou pedir para vocês atribuírem uma palavra a esse vídeo que vocês vão assistir. Esse vídeo, ele é, na verdade, a leitura de uma obra do José Saramago. Deixa eu ver se foi. Isso, foi, tá ali. Um escritor português, o José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura. E ela se chama A Maior Flor do Mundo. E ela é a única literatura que ele escreveu para crianças. Então, eu vou pedir para vocês assistirem e atribuírem uma palavra a esse vídeo também. Então, ele tem em torno de 9 minutos. E daí a gente retoma para finalizar. Tá bem? E eu estou aqui. E aí vocês podem ir digitando a palavra no chat. Quando vocês decidirem, coloca a palavra no chat. E aí, a gente vai fazer novamente um movimento, só que agora a gente vai escolher outras pessoas. Só que agora a gente não vai escolher 5, nós vamos escolher 3 pessoas, tá? Eu vou pedir agora para Josiane falar. Daí a Josiane vai escolher outra e essa pessoa vai escolher outra. Oi, pronto. Só um pouquinho, Josiane, deixa eu só falar mais uma coisa. E aí, quem não colocou ainda, vai colocando a sua palavra, tá? Porque eu acho que só tem 4 até agora. Pode falar, Josiane. A minha palavra eu coloquei possibilidades. Porque se nós estamos abertos a novas possibilidades, a gente está no mundinho. Mas se a gente se abre a novas oportunidades, automaticamente nós vamos possibilitando isso aos estudantes também. E isso é muito bonito, sair do nosso, ir além do que nós já temos, já podemos, e encantar os alunos a partir disso, para que eles façam desse modo também. Legal. Escolhe outra pessoa, Josi. Carol, sobrou para ti. Cadê todo mundo, hein? De novo eu? Poxa! A minha Carol. palavra era descobertas. Porque em todos os ambientes que a gente vai, em todos os ambientes que a gente conhece, a gente tem a possibilidade de novas descobertas, de novas possibilidades, né? Penso eu assim. E é isso que o vídeo te remeteu, Carol? Isso. Tá. Carol, você escolhe outra pessoa, vamos ver se tem mais alguém aí? Vou escolher a minha colega do lado, então. Tá. A Mary. Tá bem. Mary, você quer falar? Mary? Calma, já vai falar. Encantamento, eu vou falar. A minha palavra é encantamento, porque a partir do momento que ele ficou encantado pelas árvores, pela flor, pela natureza, e assim a gente se encanta a cada momento, quando entra numa sala de aula, com outras possibilidades que a gente encontra no dia a dia. Muito legal. Obrigada às pessoas que colaboraram, tá? Que escreveram a palavra ali e que falaram também. Acho que às vezes as pessoas ficam meio tímidas porque a gente está criando uma rotina de participar dessas formações só ouvindo, né? Eu comentei com o Simão no início que eu ia tentar quebrar um pouco isso hoje, às vezes dá bem certo e às vezes não dá tão certo, mas teve bastante colaboração. Então, qual o objetivo
né, de selecionar esses 2 vídeos, o do início e o do agora. O primeiro, como a gente conversou no início, apresenta uma ideia bem mecanicista e que marca a nossa escola, que caracteriza a nossa escola, mas não quer dizer que seja sempre a regra, né? E o José Saramago, ele vem com uma literatura muito, muito sensível, a única literatura infantil que ele escreveu para as crianças, e no final ele pergunta, será que se os adultos tivessem que ler os livros que eles querem que as crianças leiam, as histórias seriam as mesmas? Será que as aulas seriam as mesmas? Será que tudo seria do mesmo jeito? Então, e aí ele fala dessa flor, da maior flor do mundo, que essa criança cuidou tanto. E o que é essa maior flor do mundo? E que apresenta uma possibilidade diferente de escola, uma possibilidade diferente de educação. O que acontece? É muito simbólico, tanto o Tempos Modernos do Chaplin, quanto esse do José Saramago. Mas o que ele traz para a gente, o que ele mostra quando ele escreve essa literatura e quando ele faz essa fala ao final? E é a fala dele, é da fundação dele. Ele mostra que nós precisamos escutar as crianças e nós precisamos olhar para as crianças, né? E ali é que está toda a diferença de todos os processos, não só do letramento literário. Quando isso se torna significativo, quando isso faz sentido, quando isso mexe, quando isso constitui os seres humanos, quando isso mais humaniza a gente do que mecaniza, do que torna mais parecido com máquina. Então, essa é a grande diferença, né? E aí, quando a gente traz isso para o letramento literário, isso aí é ainda mais forte, porque a gente está falando de arte, a gente está falando de literatura, a gente está falando de estética, de sensibilidade. E aí vocês devem ter percebido que enquanto vocês estavam falando, eu estava mexendo no celular, mas é porque eu estava fazendo uma brincadeira com as palavras, tá? Talvez vocês já conheçam, e eu vou colocar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês verem. A primeira, deixa eu ver se vai dar certo. Da outra vez que eu fiz, deu. Só um pouquinho, vou tentar mais uma vez. Senão eu mando no WhatsApp. Acho que não tá dando aqui. Vou mandar no WhatsApp, tá? Se vocês puderem olhar no grupo do WhatsApp, eu vou mandar a brincadeira que eu fiz com as palavras. Isso é um aplicativo que se chama Nuvem de Palavras. Então, se vocês olharem ali, ó, essa é a nuvem das primeiras palavras que vocês falaram, tá? E agora, não sei se vocês estão, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Essa é a nuvem da segunda palavra. Eu deixei o mesmo fundo, né, o mesmo fundo preto, para a gente não achar que, porque a cor, ela é sugestiva também, mas para a gente ver a diferença que está numa situação e noutra situação. É uma rede de palavras, né? As palavras, elas representam significados, elas representam coisas que são construídas. Então, quando a gente tende para uma ideia, o que a gente produz, o que a gente constrói? E quando a gente tende para outra ideia, o que a gente produz e o que a gente constrói?
E daí, isso perpassa não só o nosso encontro de hoje, mas isso vem permeando os nossos encontros lá desde o primeiro, desde janeiro, né? Esse é o terceiro. E daí, diante disso, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu quero colocar a última situação aqui para a gente conversar. Então, eu vou colocar aqui. Vamos ver. Estão vendo? Dá para ver? Sim. Sim? Então, essas são as questões que eu deixo para vocês hoje, para o restante da tarde, para serem pensadas. Vocês podem fazer um movimento de primeiro fazer individualmente, ou se vocês conseguirem organizar pequenos grupos no WhatsApp, fica a critério de vocês. Mas são essas as questões. Então, qual é... A gente precisa pensar o letramento literário dentro dessa política que está sendo construída, né? Dentro dessa política que vai conduzir, que vai orientar todo o trabalho da rede. Então, dentro dessa política, né, que a gente está chamando de uma política de alfabetização, mas a gente sabe que a alfabetização, ela não existe mais descolada do letramento, ela existe junto com o letramento, e que quando a gente está falando dessa alfabetização, a gente está falando dela numa perspectiva de interação, né? Então, dentro dessa política, qual é o papel do letramento literário? O que cabe ao letramento literário? Que tipo de propostas é importante ser planejadas e desenvolvidas pelo letramento literário na escola? Porque a gente espera voltar para a escola, né? E que tipo de propostas podem envolver as famílias? E o que nós aprendemos, o que nós levamos dessa experiência das aulas remotas, do uso de ferramentas virtuais, desse uso da tecnologia que a gente está aprendendo, né, ainda aprendendo a fazer, a usar, o que a gente pode manter disso nas nossas práticas, como ferramenta mesmo, como suporte, para dar continuidade ao diálogo com as famílias a respeito da literatura, da leitura. Então, essas 4 questões que é muito importante que sejam pensadas, discutidas, refletidas no grupo. E eu peço uma elaboração a partir disso, que contemple os posicionamentos das pessoas, das escolas, mas isso em diálogo com o que a gente construiu até agora, porque senão não tem também por que a gente ter tido esses momentos de discussão, né? Então, com esses fundamentos, com essas discussões que a gente vem tendo até agora, o que se entende que é o papel do letramento literário? Tá bem? Então, é essa proposta que eu pensei para hoje à tarde. Eu não sei se alguém gostaria de, agora que a gente quebrou o gelo do abrir o microfone, abrir a tela, se alguém gostaria de falar alguma coisa, se alguém tem perguntas, ou algum comentário, algum questionamento, reflexão. Se estão todos muito cansados. Não? Deixa eu ver no chat, eu não estou vendo o chat agora. A nuvem de palavras, ela foi no grupo do WhatsApp, tá? Porque aqui eu não consegui colar por algum motivo. No Teams eu consigo colar, e aqui eu não consegui, não sei por quê. Mas ela tá no grupo do WhatsApp, tá? Pessoal, é isso? Tem alguma coisa que não ficou bem entendida? Simão, o que você acha? Podemos fechar, Ariane, Verena? Oi, da nossa parte ficou muito legal, muito bem explicado. Eu acho que é legal definir um prazo, né? Sim. Para essa atividade. Ou até no final da tarde, eu fiz um print da tela e mandei no nosso grupo do WhatsApp, né? Então, ou
ou sei lá, né, ou a gente pode deixar para o final de semana e lá na segunda-feira a gente pode receber de novo, talvez para elaborar mais. É melhor. Né? Uhum. Acho que Pode a gente usar agora o resto da tarde para discutir, como vocês acharem melhor aí, né? E aí, se vocês me mandarem até na segunda-feira, é bem legal. Tu prefere receber isso como? Resposta mesmo no Word, assim? Pode ser, mas assim, textualizando, não precisa ser um texto elaborado, pode ser pontuações das ideias do grupo sobre isso, tá? Pode ser as pontuações, o que o grupo discutiu, que conclusões o grupo chegou, o que o grupo pensa. Ou até uma sugestão que a gente podia pensar aqui e dividir em grupos, né? Sim, pode ser. Pequenos grupos, se vocês quiserem, claro, né? Quem quiser fazer individual, estou vendo que a Carol e a Mary estão ali juntas, então é uma possibilidade de fazer em grupo. Eu sei que a Josi e o Leomar devem estar juntos também, e os demais fica como sugestão, né? Até em grupo facilita a troca de ideias e todo esse processo de criação, né? Sim. Lembrando que melhor, Simão, se vocês conseguem organizar por WhatsApp, ou talvez até fazer salinhas aqui no Meet mesmo, dá para fazer salinhas, se quiserem fazer a discussão primeiro pela escola, não sei, fica a critério de vocês. Vocês isso, podem... até no WhatsApp de fazer uma sala, até 8 pessoas comporta, né? Sim. Enfim, mas eu acho que só para deixar claro também, esse texto vai para a política, né? A partir disso que o texto que vai ser colocado sobre letramento literário que vai ser colocado na política, por isso que a gente reforça tanto da importância da construção coletiva de todo esse processo. Ali vocês que estão no cotidiano, no dia a dia com os estudantes, agora não mais, mas estão mandando as atividades, então estão de forma remota, mas estão com os estudantes que sabem e devem dar o tom para essa política, né? No termo de letramento literário, junto, claro, com a questão teórica que a Procreate colocou muito bem nessa tarde de hoje. Tá bem, e aí se ficar alguma dúvida, eu estou aqui, tá? Pode entrar em contato, eu só vou dar um tempinho, uma aguinha, um cafezinho, e aí eu já estou voltando para cá. Então, estou à disposição de vocês durante a tarde, tá bem? Então, definimos assim, né, Cleide? Até segunda-feira, esse texto envia no grupo, né? Aí do grupo tu coleta, até para um tirar a ideia do outro, né? Também é legal. Um espiar a ideia do outro e talvez complementar a sua, se às vezes, né? Porque vai ser uma construção coletiva, né? Ela vai formar um texto coletivo de todo o grupo. Então, é legal que troque. Isso. A Ariane e a Verena querem falar? Elas estão abrindo o microfone, eu acho. Oi, Oi. Com a Verena para aparecer. Ah, legal. Muito legal a tarde de hoje. Eu acho que trouxe reflexões e confirmações, ou consolidações de alguns pensamentos que a gente vem tendo desde janeiro, né? E, para mim, o que eu levo hoje, mais uma vez, que isso também é um processo, é a frase da Magda Soares, né? Quando ela diz que... Ai, meu Deus, eu anotei tanta coisa aqui. Eu também. A leitura literária como ideia... Deu uma cortadinha, né? No começo. Ops. Volta do começo, Oriane, porque deu uma cortadinha. Tá. O que a Magda Soares falou, né? Leitura literária como ideia de construção estética, evitando uma atitude de escolarização. Então, é uma construção para a gente também, né? Como a gente conversou, igual o filme lá da máquina, a gente também tem esse pensamento de estar sempre cobrando, sempre naquela rotina, naquela proposta, naquele resultado. Então, para a gente também é uma construção. E quando a Magda traz essa afirmação para a gente, assim, vem meio que, poxa, então a gente está caminhando certo. E a tarde de hoje, para mim, foi mais uma tarde de consolidação, de confirmação. Foi bastante importante. Que bom.
Que bom. E essa coisa da rotina, ela também faz parte, né? Ela também é importante. Mas ela não pode ser só isso. Porque a organização... A gente precisa ter a parte da sensibilidade também. A organização, ela é necessária, né? Assim como o planejamento e o que você espera, os seus critérios, isso tudo faz parte, é importante. Né? Mas assim, pensar a literatura para além da escolarização. Foi mais uma vez uma tarde para a gente afirmar isso. Oi, professora. Também achei uma tarde assim bem proveitosa, né? Com muitas reflexões em cima da importância da leitura. Acho que a leitura contribui muito, muito, né? Na alfabetização das crianças. E ver a literatura, como a Ariane já falou, não com esse processo de escolarização, pegar o livro, escolher o livro de literatura só para trabalhar um conteúdo, mas ver com outros olhos, né? Ver com os olhos de escolher um livro com a beleza das imagens, das letras, das histórias, das frases que estão lá dentro, e como um momento não só para cobrar perguntas e respostas, mas sim como um momento de fruição, de conversar com o autor, de se maravilhar, né, com o que está escrito. E eu acho que isso é muito importante, né, no processo de leitura, para criar, né, o gosto pela leitura, né? Então, foi bem, mesmo como a Mariane falou, para confirmar tudo isso, né, que já havia sendo discutido, falado, né, nos outros encontros. E eu já tenho um título para o nosso texto. Que legal! Apertar parafuso não dá mais. Ai, que ótimo! Muito legal. Mas é importante a gente entender, assim, que tudo isso foi nos constituindo. Nós precisamos passar por tudo isso para chegar no que nós somos agora, né? Então, a gente passou por todos esses períodos, isso faz parte de nós. E que bom que fica claro esse entendimento, né, dessa afirmação de que o letramento literário é isso, ele é literário, né, ele não é didatizante, mas que a gente consiga se construir nesse processo. Então, se eu ainda não consigo entender nessa perspectiva, como que eu vou me apoiando no outro, trocando ideias, lendo, compartilhando, chegar nisso, né? Então, essa é a ideia do grupo. Não é do certo e do errado, mas é do ser uma construção e, principalmente, do ter uma coerência, né? Essa palavra ela é muito cara para mim, a gente ter uma coerência. Então, agora, nesse momento, quando a gente diz que o letramento literário ele é muito importante para a alfabetização, sim, porque nessa concepção de alfabetização que nós estamos construindo, de entender que a alfabetização, ela não é só mecânica, ela não é só um método, ela não é só repetição, ela é linguagem, ela é interação? Sim, ela é muito importante para a alfabetização. Agora tem coerência a gente falar isso. Agora, quando a gente entende a alfabetização de uma forma restrita, só sendo repetição, aí não é coerente. Então, a gente tem que buscar sempre essa coerência no processo. Mas acho que nós conseguimos finalizar com isso, né? E aí eu passo para vocês agora para o trabalho em grupos e permaneço aqui à disposição de vocês. Tá bem? Show! Um abraço para todos e um bom trabalho. Tá Valeu, bom? pessoal. Bom trabalho. A telinha aqui, mas eu vou ficar no WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa a gente abre a tela de novo. Show. Valeu, pessoal. Obrigado por Cleide, parabéns mais uma vez. Foi bem legal a discussão da tarde. Que bom. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.